Há algum tempo atrás, eu estava numa dessas reuniões que a gente faz por telefone, eu num escritório em São Paulo e a outra pessoa num escritório nos Estados Unidos. A reunião devia durar das 11 da manhã até mais ou menos 1 da tarde, quando, por volta de meio-dia, meio-dia e pouco, a pessoa do outro lado falou: "Ale, você pode olhar na sua agenda se a gente pode interromper a reunião agora e continuar às 2 da tarde?" Consultei minha agenda, estava livre, assunto não urgente. Ok, não tem problema nenhum, continuamos então às 2 da tarde. E eu vi o retorno. Que bom, porque então eu vou levar o meu cachorro para passear. Oi? Oi? Hã? Alô? Hã? Fiquei desconcertado, dei aquela assim: "Ah, acho que eu não entendi bem por causa do idioma". E a pessoa respondeu com aquele sorriso na voz, né: "Não, é isso mesmo, eu vou levar o meu cachorro para passear". Eu fiquei realmente desconcertado, desliguei o telefone e fiquei pensando: "Puxa, a relação das pessoas com o trabalho é realmente curiosa, né?" Cada um entende o que é compromisso de um jeito, mostra esse compromisso através de entregas de um jeito diferente. E ao longo da minha jornada eu entendi que esse era o meu papel, essa era a minha missão. Tentar entender um pouco como é que as pessoas enxergam a sua relação com o trabalho. E como é que a gente pode ajudar as organizações e as pessoas a terem uma conexão um pouco menos sofrida. E é isso que eu dedico meu tempo. Há mais ou menos 200 anos atrás, entre 1800 e 1820, começaram a surgir as primeiras leis do trabalho. Uma delas dizia que crianças com menos de 9 anos estavam proibidas de ser contratadas em moinhos de algodão na Inglaterra. Outra delas dizia que crianças entre 9 anos e 14 podiam ser contratadas, desde que elas trabalhassem menos de 12 horas, mas você podia descontar as folgas, né, as pausas durante o dia. 130 anos depois, em 1932, foi tirada essa foto, bastante famosa, durante a construção do Rockefeller Center nos Estados Unidos, onde 11 trabalhadores tomavam seu almoço, né, descansavam, sentados na estrutura metálica do 89º andar. Deu um medinho, né? E aqui estamos numa estrutura completamente diferente. Os problemas são diferentes, a grande maioria, ainda existe um pouco daquilo, mas os nossos desafios como empreendedores e como trabalhadores são diferentes. Nossas estruturas de trabalho são muito mais flexíveis. A gente trabalha em escritórios que nem parecem escritórios. Às vezes a gente nem vai para o escritório. Pode ser que tenha alguém trabalhando aqui ou lá fora. As paredes perderam seu sentido concreto para ganhar sentidos virtuais. A gente ganhou autonomia na relação de trabalho. Só que essa autonomia vem acompanhada de um desafio. Do desafio de a gente entender qual é o significado do trabalho para a gente. E este é um desafio que a gente tem que fazer valer todos os dias. Dentro das organizações, as estruturas hierárquicas foram desenhadas sempre olhando um pouco o cruzamento entre o quanto aquela empresa dá foco nos negócios, nos processos, na rentabilidade, ou o quanto ela vai despender de investimento e atenção nas pessoas e nos relacionamentos. Historicamente, o modelo que mais deu certo, e foi o modelo onde todos nós aprendemos a trabalhar, ficava situado aqui nesse quadrante de baixo, onde eu tinha muito foco em negócios e pouco foco em pessoas. Esse modelo se chama autoridade e obediência, onde a gente tem um cara parrudo e forte, com uma linda capa, e ele é tão melhor do que você. Ele é chamado líder interessante, porque ele é mais interessante do que você. E o papel dele é utilizar uma série de ferramentas para garantir que você vai fazer aquilo que você já falou que ia fazer. E aí você faz. Então, este modelo, durante mais de 150 anos, foi um modelo consagrado dentro de todas as organizações. O trabalho é bem feito, mas o resultado, vocês podem ver, parece que as pessoas não estão tão felizes. Tem um estagiário ali quase já, né, indo. Algumas empresas que planejavam trabalhar nesse modelo foram perdendo um pouco a mão e foram perdendo o foco nos negócios e acabaram resultando em organizações que não têm foco nem em pessoas e nem em negócios. Se você pensar bem, você vai lembrar de alguma muito próximo, principalmente se você teve que tirar algum documento essa semana, licenciar um carro. A gente chama isso de liderança empobrecida, onde o líder é ausente, ele realmente não enxergou uma conexão com aquelas pessoas, nem mesmo com aquelas entregas, e as pessoas são realmente miseráveis. Elas odeiam estar lá, mas elas estão por algum vínculo X que a gente não sabe qual é. O trabalho acumula e todo mundo é infeliz para todo lado. O cliente, eles, funcionário, está tudo errado. A partir da segunda metade do século passado, lá na década de 70, 80, finalmente as empresas começaram a falar: olha, falamos de negócios, de processos, de entrega, pessoas.
vamos começar a falar de pessoas. E aí a gente foi lá falar, então, olha, modelos de gestão com bastante foco em negócios e bastante foco em pessoas, chamado de liderança em equipes. Opa, todo mundo quer essa, né? As pessoas são felizes, os núcleos são mais próximos e o líder não é mais o líder interessante. Aqui a gente está falando do líder interessado. Este é o cara que a organização identifica e fala, ele está preocupado, por que será que ele está tweetando agora? Ele está falando bem ou ele está falando mal da palestra? Acho que eu vou vir mais para cá. Tem que ficar preocupado na performance e na interação dos outros. Difícil a gente chegar aqui, não tem fórmula. Na hora que a gente coloca no slide, fala assim, me dá 2 desses que eu levo para casa e vou aplicar. Não, não tem. Todas as organizações que surgem agora buscam se colocar nesse chamado sweet spot dentro desse modelo de gestão de liderança. Mas vocês vão se identificar agora para caramba, hein? O que a gente está errando a mão é o seguinte, a gente tenta criar uma organização que tenha muito foco em negócio, muito foco em pessoas, e gradativamente a gente solta o foco do negócio. E olha só o foco das pessoas. E esse é o pior risco, porque aí a gente cria um modelo de negócio que se chama liderança clube de campo, onde as pessoas estão todas felizes, e tem o videogame, e o ping-pong, e eu posso comer um cheeseburger durante o horário de trabalho. E o líder não sabe o que fazer. Mesmo aquele cara interessado, que foi colocado no lugar certo, não sabe como interagir com as pessoas e ajudá-las a fazer aquilo que elas falam que vão fazer e que elas até querem fazer. Então, o problema é mais ou menos o seguinte, em resumo. A gente está tentando migrar de um modelo que era super autoritário, hierárquico, de autoridade e obediência, e ir lá para cima para o liderança em equipe. Aí a gente erra um pouquinho a mão e cai um pouquinho para cá, tá para cá, para cá, para o modelo de liderança clube de campo, que as pessoas estão muito felizes. Mas, na outra ponta, tem um cliente. E o cliente precisa que você entregue o que você prometeu. E aí começa a gerar aquela tensão dentro da organização. Aí aparece o líder, ele volta e ele vai usar as únicas ferramentas que ele tem, que são aquelas que ele aprendeu lá na autoridade e obediência. Aí ele vem dar porrada em todo mundo, o que a gente faz? Entrega tudo. Aí fica de novo naquele ciclo de autoridade e obediência, o cara se sente culpado, começa a flexibilizar, a gente sobe para a liderança e equipe, descamba de novo para o clube de campo. E a gente fica nesse ciclo negativo. Esse é o desafio de a gente criar uma organização hoje em dia que tenha respeito pelos negócios, foco em negócios e pelas pessoas. Como é que a gente sai dessa encruzilhada? A origem de tudo, na verdade, vem de como a gente foi educado, de como é que a gente enxergou o valor dessa nossa relação com o mundo produtivo. A gente aprendeu a ser guiado, as nossas decisões foram incentivadas por 3 P's. Os nossos pais, os nossos professores e os nossos patrões. Quando eu diminuo a força dessas 3 pessoas nessa relação, a gente fica meio perdido. Então, o nosso desafio agora é entender que o significado do trabalho não é mais social e econômico. Ele é agora psicossocial. Ele tem a ver com como você enxerga a tua identidade a partir do que você coloca no teu trabalho. Um exemplo. Outro dia eu estava no escritório e a maçaneta do banheiro estava meio quebrando. Tentei consertar umas 2 vezes, não é realmente a minha especialidade, falhei. Mas durou um pouquinho mais. Depois de algum tempo, uma pessoa ficou trancada no banheiro. E aí a gente foi resgatar. Ao resgatar a pessoa do banheiro, perguntamos para ela, você não percebeu que a maçaneta estava quebrando, meio ruim? Claro que eu percebi, mas meu trabalho não é arrumar a maçaneta. Não é realmente, mas quem ficou preso no banheiro, no caso, foi você. Então a novidade aqui é seu trabalho arrumar a maçaneta, ou providenciar alguém que vá arrumar a maçaneta. A diferença desse novo modelo de gestão que nós, como empreendedores ou trabalhadores, temos que colocar em prática, é que se não tem ninguém fazendo, faça. Garanta que aquela ação vai ser tomada. Mas essa é uma jornada que leva tempo, que leva energia e que desgasta. Eu, como muitos de vocês, fui a primeira geração que teve acesso ao 2º grau na minha família, e depois a faculdade, ao mestrado, o cara ficou falando um monte de coisa aí, né? Porque a leitura daquela geração dos meus pais era o único jeito de você dar certo, que era a leitura deles, é se você fizer uma ótima faculdade, aprenda línguas, entre numa empresa multinacional e siga todos os degraus que alguém desenhou para você até que você vai chegar no sucesso. Naquela época eu não ligava muito para saber o que era o sucesso, né? Porque a geração de hoje é convidada a entender o que é propósito e significado no trabalho. Se eu fosse falar para o meu pai que eu queria encontrar alguma coisa que tivesse um significado, que eu pudesse me identificar, ele fala, deixa de ser viado e vai arrumar um emprego.
Isso é óbvio, não tinha outro jeito, era tudo bastante cartesiano. Você escolhia o teu curso com base em qual vai ter mais vaga ano que vem. E assim foi feito. Me formei, entrei nas multinacionais e comecei a galgar todos os degraus. Fui subindo, subindo, subindo e fui me transformando, sem perceber. Até um determinado momento em que eu cheguei no tal sucesso, que naquela época era descrito como um terno bem cortado, um carro do ano, um salário alto e pessoas abaixo de você. Trabalhando 13, 14 horas por dia, num ritmo muito acelerado, muito tenso. A minha esposa, muito amavelmente, tentava me alertar. Está estressado, né? Trabalhando bastante. Explodia pelas coisas mais imbecis. Até que um dia, depois de trabalhar umas 13 horas por dia, e obviamente, como todo macho daquela época, eu ignorei tudo que ela falou. Né? Até que um dia, depois de trabalhar 13 horas, bem cansado no fim do dia, por volta das 8 horas, eu recebi um telefonema da sala da presidência. Entrei naquela sala que tem aquela mesa bem grande, com vice-presidente, 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 os 3 diretores e Mr. President. E na tela tinha um slide que eu tinha feito. E eu fui muito bem recebido. Mais ou menos assim. Muito obrigado por nos dar a honra de sua presença. Estávamos todos aqui, sem fazer nada, só esperando você, porque eu tenho uma pergunta para te fazer. Quem foi o imbecil que fez esse slide? Né? Começa a sentir já a pulsação nas têmporas, no pescoço. Vou matar este velho desgraçado. Você já começa a ver o slide cheio de sangue, né? Na tela. Fui eu que fiz o slide. E por um determinado tempo, que eu não sei quanto é, mas parece ser muito, ele ficou me humilhando na frente de todas aquelas pessoas. Mas eu me vinguei. Ele estava tão errado, tão errado, que tudo que ele me perguntou estava no título do slide. E quando ele acabou toda a lavação de roupa, eu só ficava pensando que eu estava dentro do Kill Bill, cortando ele em vários pedaços. Eu falei, tá bom, um pouco mais nervoso do que isso. Eu também só tenho uma pergunta para você. Você sabe ler? Ele falou, sei. Pode ler o título? Mais alguma dúvida? Não, saí. Saí feliz, vinguei todos os trabalhadores que já foram humilhados. E quando eu fechei a porta, eu escutei tudo que minha mulher falava. Tudo aquilo, esse prazer que me deu, essa droga escrota, que é o que era plantado dentro daquela sala, eu estava gostando. E aí eu entendi que a gente vira parte do meio. Então escolha um meio onde você vai. Saí daquela empresa igual um raio e fui procurar outras empresas que tivessem outros modelos e outras culturas. Conheci empresas muito interessantes, muito legais, até que eu cheguei numa que ela foi me apresentada mais ou menos assim, olha, conheço uma empresa diferente que pode ser que vai ser legal para você. Não sei te explicar, parece uma seita. Nossa. Então, vamos lá. Bom, cheguei na empresa, fui conhecer, era considerada a maior empresa horizontal do mundo. Com 12 mil pessoas, não tem nenhum cargo. Meu Deus do céu, não vai dar certo. Durante a entrevista, o cara me falou, aguarde um choque cultural de mais ou menos 18 meses. 18 meses? 2, vai. Não, 18 meses e ainda talvez um pouquinho. Eu me apaixonei por essa empresa, me apaixonei pela possibilidade de as pessoas terem uma relação diferente dentro do trabalho, de respeito, de confiança. Quando eu voltei para a minha reunião, no telefone, com a pessoa do cachorro, a pessoa começou a reunião dizendo, Alex, muito obrigado. Eu queria te agradecer porque você compreendeu, mal sabe ela, né? A minha necessidade de fazer essa pausa. Meu marido morreu no ano passado e meu cachorro tem 12 anos. Eu não tenho mais muito tempo para ficar com ele. A diferença que faz eu passar poucos minutos e voltar para o escritório é muito grande na minha qualidade. Quem sou eu para privar esta pessoa deste contato? A única coisa que me irritou no começo é que eu estava me comparando com um cachorro. E aí é um problema egocêntrico que você vai resolver lá na terapia. Do ponto de vista de organização, estava tudo em dia. Eu falei ok, eu olhei na agenda. Eu saí dessa empresa e fui conhecer outros modelos de gestão. Eu queria entender que outras empresas aceitavam o desafio de criar um futuro do trabalho diferente. E a gente encontra vários modelos, sociocracia, holocracia, organizações orgânicas, beta-codex, o nome que for. O que todas têm em comum é um conceito de gestão compartilhada, onde a gente traz as pessoas para fazer parte do cérebro da organização. Não é todo mundo estratégico, que é bonito falar. Todo mundo tem voz ativa, todo mundo pode falar, todo mundo participa.
Eu quero que vocês entendam que trabalho tem um significado diferente do que a gente foi apresentado até hoje. Trabalho é um esforço intencional para transformar um objeto ou oferecer um serviço ou criar um valor. E ele traz uma grande possibilidade de impacto para as pessoas e para nós. Não tem nada a ver com o que a gente conhece como emprego. Emprego é uma relação entre duas pontas, em que eu prometo entregar alguma coisa desde que o outro entregue algo. Geralmente é grana. Trabalho é uma relação sua com o mundo. É a hora em que você para e fala, eu tenho muita coisa para pôr para fora. Deixa eu achar um canal. E esse canal, quem vai achar é você. Isso não é obrigação da sua organização. É você que vai resolver esse problema. E se a gente agora cumprisse os nossos compromissos e a gente fizesse o que a gente falou que ia fazer e não precisasse de um líder fiscalizando? E se a gente confiasse nas pessoas que quando elas tentam fazer algo e não conseguem, ao invés de achar que é corpo mole ou incompetência, talvez ela não saiba. E se ela realmente está fazendo o seu melhor? E se a gente fosse realista e entendesse que a gente é cheio de defeito e que ao enxergar os nossos defeitos a gente respeita o limite dos outros? E se ao invés de eu tentar só responder a pergunta que alguém me fez, eu tentasse resolver o problema que está por trás da pergunta? E se a gente tentasse buscar ativamente as soluções antes de sair pedindo para alguém resolver para a gente? Eu não tenho recurso, mas eu posso sair e encontrar o recurso. Eu tenho certeza que se a gente adotar algumas dessas posturas, a gente vai começar a dar passos largos e entender que o trabalho nada mais é do que uma forma de amor, que só é colocada no mundo quando você faz a sua intenção virar ação. Muito obrigado.